Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. E aí galera, beleza? Me chamo Rodrigues Teixeira e é uma alegria ter você aqui no nosso canal. Faz parte da jornada de autoconhecimento o resgate de algumas informações importantes acerca do nosso comportamento. E para isso, precisamos viajar na história, conhecer um pouco mais de quem nós fomos, para saber o que somos e para onde vamos. Para fazer esse resgate mais profundo, lembra do segundo vídeo do nosso canal, quando eu falei sobre o resgate da sua infância? Que eu até te convidei a fazer um exercício comigo. Imaginar como foi a sua infância e tal. E dentro dessa temática, nós vamos dar um zoom agora. Vamos fazer um pequeno resgate histórico do que é ser criança desde a Idade Média e as suas implicações nos dias de hoje. Para que com essas informações a gente consiga resgatar algumas premissas que refletem no nosso comportamento atual. Vamos falar um pouco sobre contexto cultural, econômico e até um pouco religioso, para que você entenda o comportamento da sociedade com relação à criança, entenda que os nossos pais também passaram por algumas dificuldades herdeiras de comportamentos antigos e hoje a nossa sociedade passa por momentos terríveis. E se esse tema a gente não tratar enquanto sociedade e enquanto pessoas, nós não vamos alcançar a plenitude de maturidade enquanto seres humanos. Precisamos revisitar nossas crianças internas, precisamos cuidar das crianças que foram os nossos pais e, principalmente, cuidar das crianças nos dias de hoje, porque elas são o futuro da humanidade. Você sabia que só a partir do século XIX a criança foi recebida no meio social como um indivíduo? E só a partir da década de 60 houve políticas públicas direcionadas exclusivamente para elas? Com essas verdades, se a gente fizer uma viagem, a gente vai se deparar com diversos fatos e você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Na Idade Média, um período muito obscuro da humanidade, as crianças eram tidas como objetos. Eram totalmente não reconhecidas como seres em evolução. Quando a gente começa a analisar a formação da sociedade a partir das compulsões colocadas naquelas crianças que vieram a ser os nossos avós, tataravós, avós e pais. Por diversos motivos, guerras, doenças, entre outras coisas, a criança desde muito cedo era obrigada a executar trabalhos pesados e ter a sua infância suprimida. E ao longo do tempo isso não mudou muito. E a gente pode perceber que nas embarcações no século XIV, XV e até no século XVI, as crianças eram utilizadas como mão de obra e muitas das vezes eram nos serviços mais pesados. Eram abusadas sexualmente, seus trabalhos eram explorados, seus corpos subjugados e principalmente as suas mentes subtraídas a ideais religiosos, monárquicos, coloniais, entre outras coisas. Fazendo um terrível paralelo entre esses séculos, a gente percebe que a formação histórico-cultural das crianças eram extremamente fragmentadas no que diz respeito à sociedade daquela época. A gente pode perceber que existem alguns fatores de motivação que refletem ainda nos dias de hoje esse comportamento. Para que a gente não prolongue muito em cada época, em cada data, o que eu quero que você tenha de referência dessas informações é a seguinte, ó. Se a gente analisar a formação histórica e cultural brasileira acerca da criança, a gente vai se deparar com diversos pontos que dá ânsia de vômito só de a gente imaginar que crianças passam por desrespeito nos nossos dias. O que era para ser uma idade lúdica, cheia de brincadeiras e aprendizados, acaba que se tornou, na maioria das pessoas, eu tenho certeza que dentre as pessoas que você conhece, a maioria delas não tem boas lembranças da sua infância. Meu pai, por exemplo, ele teve uma infância muito difícil. Herdeiro de escravizados em Minas Gerais, ele cresceu tendo o trabalho duro como sendo
a fonte de renda da família. Aos 10 anos ele trabalhava cuidando de porcos e ele relata que de tanto bicho de pé que ele tinha que tirar com a lâmina, dada a quantidade de parasitas no corpo dele. Eu não sei como ele conseguiu me dar a educação que ele me deu, então, pai, muito obrigado. Por que eu estou falando isso? Quando a gente vai entender um pouco mais na formação de um ser humano, a maioria esmagadora dos sentimentos e emoções são germinados, estruturados já na infância. E dentro de uma sociedade, de uma perspectiva cultural onde a gente tem esses valores subtraídos, a gente tem adultos frustrados por aí andando o tempo inteiro. Do 0 aos 5 anos, a formação e o crescimento do cérebro é primordial para a formação das principais habilidades motoras, cognitivas, de aprendizado, de relacionamento, de autoconhecimento, dentre outras tantas coisas. A humanidade não cuidou das crianças e por isso a gente tem hoje uma sociedade doente. Faz com que a gente entenda o fato de que, enquanto não encararmos a criança que somos, nós não vamos ser adultos plenos e ativados num fluxo de cura contínua. Você precisa de encontrar com algumas informações relacionadas à sua infância, alguns fatos, para que você construa um adulto mais forte, mais constante. Na infância, a gente passa por situações onde, ainda bebês, se estimulados negativamente, o nosso sistema nervoso central guarda informações que vão nos acompanhar pelo resto de nossas vidas. Se passarmos por medos, abandono e diversas coisas que acontecem normalmente na infância da maioria das pessoas, essas informações ficam tão guardadas, estão bem estruturadas dentro do coração desses adultos, que esses acontecimentos a impedem de progredir nas suas vidas como seres humanos, como cidadãos, como pais e como mães. Dentro desse contexto, eu te convido a imaginar um pouco mais acerca da criança que você for um dia. Se você tem dificuldade de comer algum alimento, se você tem dificuldade de manter o foco em alguma coisa, se você tem qualquer dificuldade que, quando apresentada para você, a primeira resposta é um bloqueio, muito provavelmente esse é um problema da sua infância. Em estudos realizados com crianças que passaram por abuso infantil, foi identificada uma redução no desenvolvimento do hipotálamo e do córtex pré-frontal, sistemas extremamente importantes para a nossa tomada de decisão. Uma criança abusada vai ser um adulto que toma decisões terríveis. E o abuso sexual é um dos abusos que as crianças sofrem. E há dezenas, centenas de outros abusos que fazem com que o desenvolvimento infantil seja prejudicado. E você? Desculpa tocar nesse assunto, mas tem alguma coisa na sua infância que te impede de se desenvolver? Esse avanço precisa ser feito. E tocar nesse assunto pode doer. Mas hoje a provocação vai ser a seguinte, ó. Vou deixar um formulário aí na descrição desse vídeo, onde eu vou perguntar algumas coisas sutis relacionadas à sua infância. Claro que eu vou tratar também do tema emagrecimento no próximo vídeo. Então você vai falar para mim aí, por exemplo, coisas que você comia, como era a sua merendeira, quem fazia a sua comida, o que você comia. E eu vou te falar no próximo vídeo como isso está totalmente relacionado com os seus hábitos atuais. Então eu te provoco a preencher esse formulário. Claro que eu não vou colocar nada muito pessoal, são só informações para a gente trazer aqui um diagnóstico geral, para que você entenda que não é só você. Eu te provoco também a dar esse zoom. Entenda como a sua formação infantil foi desenvolvida. E cara, se tem algum gap relacionado aos seus familiares, perdoa, porque o problema com as crianças é muito mais profundo historicamente do que a gente pensa. O seu pai e sua mãe sofreram com uma sociedade, o pai do seu pai sofreu também, o pai do seu pai, da sua mãe, sofreram coisas terríveis nas suas infâncias e possivelmente erraram em algum ponto com você. Mas isso
não pode ser motivo de você ser o adulto que você sempre sonhou. E aí? Curtiu esse vídeo? Está disposto a voltar a ser criança? Resgatar algumas informações importantes para o seu desenvolvimento? Não deixe de se inscrever no canal, enviar esse vídeo para um amigo e tamo junto.